Boa noite, José Rocha Diniz. Começamos com uma recomendação, um conselho do Presidente da Assembleia Popular Nacional em Pequim, que disse que Macau devia reforçar o seu papel na lusofonia. O que é que ele queria dizer com isto? Bom, eu acho que é uma mensagem muito importante dada em Pequim. É preciso esclarecer que eu sou das pessoas que considera que Macau não deve andar sempre a olhar para Pequim à espera de recomendações ou deste tipo de mensagens. Macau tem um governo próprio, é este governo próprio que deve governar. Mas estamos a falar da Assembleia Nacional Popular, o órgão mais soberano depois que Macau tem a RAEM, e estamos a falar de uma recomendação em geral, digamos, de princípios, de grandes princípios. Daí, eu acho que é um elemento muito importante e acho que devia ser tido em conta pela RAEM. Aqui na RAEM, evidentemente que fala-se muito nisso, no apoio às relações entre China, Macau e a lusofonia, não é? Mas quando depois vamos ver caso por caso, as coisas não funcionam sempre bem. Há muitas dúvidas sobre o real interesse do Governo de Macau em apoiar esta estratégia, que é uma estratégia, quanto a mim, muito importante para a RAEM e que, aliás, se nos lembrarmos bem, os seus fundamentos foram lançados já nos anos 90 com a administração portuguesa. São esses sinais, às vezes duvidosos, do Governo quando não promove ou não apoia tanto ou cria complicações para a presença lusófona, para não falar só dos portugueses, é que me parece que perturba um pouco toda esta estratégia. E eu julgo que o Governo de Macau deveria refletir sobre esta matéria, porque a verdade é esta: não há relações com os países lusófonos se não houver portugueses ou pessoas dos países lusófonos. E muitas vezes mas tem sido limitada a entrada e, portanto, parece-me que isso é altamente incorreto para esta, evidentemente... Então foi um puxão de orelhas ao Governo de Macau? Não, isso também me parece que estamos a falar de... Eu, precisamente, não gosto, porque se admitimos que o Governo, que em Pequim puxa as orelhas, também estamos a admitir que Pequim é que manda manda na política local ou na vida pública local. E julgo que isso não tem interesse para a região administrativa especial, que realmente tem independência dentro do quadro da lei básica. De outro modo, não era região autónoma. O que é importante, portanto, acho eu, é que esta recomendação seja aprofundada e pudéssemos ver essa recomendação em todos os setores, de modo a que realmente possa ser posta mais em prática e aprofundada esta estratégia política. A recandidatura de Xu Sayon já era esperado. Quais são as prioridades para o seu segundo mandato? Pois, é isso que agora temos que ver, não é? A recandidatura do chefe do Executivo é uma coisa absolutamente normal, já toda a gente mais ou menos o adivinhava. Agora, resta saber qual vai ser o projeto com que concorre o plano com que concorre a estas eleições. Dir-se-á, bom, as eleições, dado que não são de sufrágio direto e haverá só um candidato, de maneira que é normal, não é preciso sequer plano. Não me parece que seja assim. Pelo contrário, a necessidade de legitimidade popular da eleição do chefe do Executivo obriga a que apresente um plano concreto de trabalhos em relação ao futuro. E é sobre isso que a gente deveria se pronunciar e sobre isso que acho que há uma grande expectativa sobre saber como é que vai implementar novos caminhos para responder aos desafios de hoje, que são, obviamente, diferentes dos desafios de há 5 anos ou de há 10 anos. E quanto à manutenção dos secretários do Governo? Bom, essa é a segunda parte do plano, não é? Por certo, haverá necessidade de refrescar a equipa e, de acordo com os projetos
com o plano global, a estratégia global do governo há 5 anos, não é? Depois será interessante ver, encontrar as pedras que se adaptam a este tipo de planos. Nós, portugueses, temos a tendência ao contrário, que é primeiro meter as pessoas e depois cada um depois faz como quer. Julgo que não é isso que tem interesse para a RAM. O que tem interesse realmente é um plano geral a 5 anos, que é o plano durante o qual o chefe do Executivo para o qual o chefe do Executivo é eleito e que, portanto, nos dê e depois encontrar as pessoas certas para aqueles lugares. Ainda há pouco vimos Francisco Sama ser interrogado pelos jornalistas, ficava ou não no governo. Sim, mas isso é normal, os jornalistas têm que fazer esse tipo de perguntas, não é? E eu acho que o secretário Francisco Sama também respondeu bem, não disse nada, pois, porque realmente nem é sequer uma matéria da responsabilidade dele, é uma matéria da responsabilidade do chefe do Executivo e do chefe do Executivo depois de eleito, não do chefe do Executivo que sai. Portanto, realmente eu acho que novidades sobre esta matéria só serão aguardáveis, digamos, depois da eleição do chefe do Executivo. Porque até lá o chefe do Executivo não é outra coisa senão um candidato a chefe do Executivo. O mistério do avião desaparecido da Malaysian Airlines desapareceu perturbante, desde sábado. não é? Perturbante. Perturbante, já vimos que... Realmente o que interessava saber é se em Macau era possível haver pessoas com passaportes roubados que entram no avião. Esta é a ideia fundamental. Mas nós também vimos aqui neste telejornal o reforço da segurança, sobretudo em relação aos passaportes. Acho muito bem. Não há de ser só em relação aos passaportes, há de ser em relação a tudo, porque realmente, desde o primeiro momento em que eu vi que Pequim disse que o primeiro comentário foi de que estava muito preocupado com o problema do avião, eu percebi que há qualquer coisa mais profundo e que tem a ver com a China. E, portanto, vamos e agentes da Segurança Nacional dos Estados Unidos também estão na Malásia. Mas é normal, até porque o avião é da Boeing e também havia passageiros. Aliás, ao que consta, havia 20 trabalhadores de uma empresa norte-americana. E, portanto, normalmente os americanos funcionam dessa maneira. Mas a tese do atentado vem ganhando corpo nas últimas horas. Acho que não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Quer dizer, assim, teoricamente, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Não é? A outra explicação é difícil de compreender num avião até com as porque o avião era da características... Southern Airlines, uma companhia chinesa. Não, o avião era da Malásia. Exato, mas o voo em si. Sim, mas os aviões hoje têm soluções tecnológicas muito desenvolvidas que certamente teriam dado um alarme, o que não foi dado. Finalmente, os Rolling Stones. Estiveste lá ontem à noite? Não estive a trabalhar. Mas os Rolling Stones fazem parte da minha juventude, não é? E fico surpreendido, agradavelmente surpreendido, por Macau ter hoje acesso a este tipo de bandas e este tipo de eventos, não é? Impensáveis quando viemos para Macau há muitos anos, não é? Impensáveis, nunca imaginávamos uma coisa destas. Maneira que... Quando muito deslocávamos a Hong Kong para ver alguma sim, para ver alguma destas coisas, não é? Acho bom, eu já sei que pelos jornalistas da Tribuna, sei que estava cheio, que foi uma grande festa, que os Rolling Stones foram iguais a si próprio e fico realmente... Porque eles são dos últimos moicanos, não é? Porque conseguiram resistir todas aquelas drogas e àquela loucura dos anos 60. São dos poucos grupos... E já com uma idade avançada ainda tem aquela energia. Com 70 anos, não é? E com 70 anos. Mas para Macau, eu acho que o importante é que Macau hoje... apesar de ter algumas coisas más, o desenvolvimento, o crescimento, não é? Apesar de ter algumas coisas más, tem outras coisas boas, como por exemplo esta, de trazer até nós bandas realmente do outro mundo. Esta era, apesar de já estarem nos momentos finais da sua carreira, o Rolling Stones é a segunda banda, depois dos Beatles, é certamente a segunda banda da música pop de todo o mundo. Obrigado, José Rocha Diniz.